Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa live de hoje, vencendo a ansiedade e a depressão, com a nossa convidada Milena. Já vamos entrando aí, vamos pedir essa graça para hoje ser uma noite cheia do Espírito Santo, cheia da sabedoria do alto, para nos ajudar a viver com a saúde mental, no equilíbrio emocional. Então vamos entrando e vamos pedir a graça aí, para que o Espírito Santo nos conduza nesse tema de hoje. Milena já entrou aí, vamos pedindo Milena já para entrar. Núcia, a nossa coordenadora do Ministério de Promoção Humana, já está aí conosco também. Aí, Olá, Milena, vamos testando aqui, né, o som. tá dando para ouvir direitinho? Eu acredito que sim. Lúcia que está aí do outro lado, nos escutando, como que tá? Tá dando para escutar, Rayane? Já vai sinalizando aí para gente se o som está legal. Daniel também entrou aí. Confere aí se o som está legal. Lúcia falou que está ótimo. Ok, então tá bom. Então vamos já colocar, né, esse tema de hoje no coração do Senhor. Vamos apresentar. Eu sou Mânia, serva do grupo de oração Nossa Senhora Rosa Mística, e hoje estou na missão no núcleo do Ministério de Promoção Humana da nossa arquidiocese, no qual Lúcia, né, que é a nossa coordenadora. E nessa missão, nesse tempo, o Ministério de Promoção Humana tem desenvolvido esse trabalho para cuidar do seu povo. O Ministério de Promoção Humana tem esse olhar de compaixão, esse olhar de cuidado. Para quem ainda não conhece o Ministério de Promoção Humana, né, Milena? É o ministério. Antes a gente só conhecia a acolhida do grupo de oração. E esse acolhida é apenas um serviço do Ministério de Promoção Humana, porque o Ministério de Promoção ele inclui a acolhida e o pastoreio e a caridade. São os três pilares do Ministério de Promoção Humana: acolhida, pastoreio e caridade. Então, meu irmão, você que participa de um grupo de oração, você já deve ter observado aquele servozinho que fica na porta, aguardando você chegar para te acolher bem. Esse servo que faz esse serviço dentro do grupo de oração da acolhida, ele pertence a esse ministério da promoção humana. E nós estamos aqui, enquanto arquidiocese, na nossa arquidiocese de Montes Claros, o Ministério de Promoção Humana tem desenvolvido alguns trabalhos. Aí você pensa como o Ministério tem agido nesse tempo da pandemia. Nós temos aí, para quem quiser ser colaborador com a obra da Renovação Carismática Católica da nossa arquidiocese, temos um projeto aí desenvolvido, né, para ser canal da providência para toda a obra de evangelização da família carismática da nossa arquidiocese, o trabalho com as garrafas PET e o desenvolver o produto, né, dos desinfetantes, do material de limpeza, para ser providência nesse tempo. Aquele também que deseja ajudar o irmão, doando
algum alimento, algum item da cesta básica, ou até mesmo a cesta básica, o Ministério também tem o cadastro daquelas pessoas que estão necessitadas dessa providência também. E agora o Ministério está agindo nessas lives no desenvolvimento emocional, na promoção da pessoa como um todo, nesse nível da mente, do corpo, do espírito. E Milena está aqui hoje para nos ajudar, nos auxiliar nesse tema. Então, você que está entrando aí agora, se você desejar fazer alguma pergunta, né, Milena, quiser ir partilhando durante a live, você fique à vontade. Milena vai se apresentar agora, porque nós já falamos um pouquinho do Ministério e qual o objetivo que estamos aqui, enquanto renovação carismática da Arquidiocese de Montes Claros. Boa noite, sejam bem-vindos, pessoal. Como a Mânia falou, meu nome é Milena, eu sou psicóloga, eu faço parte do Ministério Jovem da Arquidiocese e também do núcleo do Ministério Jovem Estadual. Eu sou da cidade de Capitão Enéas, onde eu tenho a graça de participar do grupo de oração Padre Pio, aqui na nossa cidade. E é isso, sobre mim. Tenho a graça de participar, né, desse movimento que eu tanto amo. E o quanto é importante esses movimentos, esses direcionamentos de cuidado, né? O quanto é importante nós trabalharmos esse tema. Cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde física, é cuidar de nós, porque nós somos seres que temos diversas dimensões, e uma delas é a nossa saúde mental. Então, é pensando, né, nessa dimensão, nesse aspecto de nós, que nós estamos aqui para construir, né, um pouco desse cuidado hoje. Amém. Então, nós vamos partilhar esse tema da saúde mental, desses cuidados que a gente tem com o nosso emocional, com os nossos sentimentos. E antes da gente iniciar propriamente no tema, nós vamos fazer uma oração pedindo a graça agora que o Senhor venha em nosso socorro. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Senhor, nós entregamos todos os seus filhos que o Senhor chama para estar conosco nessa live, vencendo a ansiedade, vencendo a depressão, cuidando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, cuidando de todo o nosso ser agora. E nós clamamos que o teu Espírito já visite cada um dos nossos irmãos que estão participando dessa live. Cada um dos nossos irmãos que vão entrar no decorrer dessa live. Que o Espírito Santo já possa tocar, já possa falar nos corações e já possa cuidar de cada um desses corações que aqui estarão conosco. Então, nós estamos abertos. Milena está aberto a agir, a falar, com a graça do Espírito. E todos nós estamos aqui abertos a viver e a experimentar a novidade que o Senhor tem para nós hoje. Então, vem Espírito Santo, cada um que já entrou, fala aí para o Senhor, estou com o coração aberto, Senhor. Eu entrei aqui nessa live da renovação carismática, porque eu sei que o Senhor vai usar essa tua filha, Milena, para falar ao meu coração. Você vai usar essa filha que estará aqui, colocando o seu dom a serviço para
tirar a cegueira dos meus olhos, para que eu possa enxergar verdadeiramente aquilo que o Senhor deseja me mostrar essa noite. Nós consagramos toda a nossa fala, todo o nosso sentir, todo o nosso ser ao poderoso Espírito Santo, que habita em nós, que mora em nossos corações. E na língua do Espírito, nós pedimos agora um novo Pentecostes. Nós que temos essa identidade da renovação carismática, você, meu irmão, que não conhece ainda um grupo de oração, procure um grupo de oração mais próximo da sua casa. Você vai experimentar a graça desse derramamento do amor de Deus no seu coração, nessa experiência semanal de um grupo de oração. Nesse tempo de pandemia, tem grupos de oração acontecendo assim, como aqui nós estamos fazendo essa live, pelo Instagram, por outros recursos digitais, mas pode ter certeza, todos os dias tem um grupo de oração acontecendo na nossa cidade, na nossa arquidiocese e no nosso país. O mundo inteiro. O Papa Francisco pede que o mundo inteiro seja batizado no Espírito, que essa corrente de graça chegue a todos. E é essa a nossa missão, levar a graça do batismo do Espírito Santo a quem o Senhor nos confiar. Então nós pedimos agora essa graça para você que participe, para você que ainda vai entrar. Que o Espírito Santo realize maravilhas no seu interior essa noite. E na língua do Espírito nós vamos pedir por você, porque nós não sabemos rezar e nem falar verdadeiramente o que você precisa nessa hora. Mas o Espírito Santo sabe. Ele intercede por você. Shabarahalarikandara shibralayakandara laralayele. Shibralarahalaracandara larishibralayalarakandara laralayele. Shirahalaracandara larishirilirikandara laralayele. Shibrabralayahalarikandara larishirilirikandara laralayele. Shirlaya halarikandara lari shirilirikandara laralayele. Shabaralaya halarikandara laralayele. Shirilirikandara larakandara baralari shirilirikandara laralayele. Shirilirikandara halari shirilirikandara laralayele. Que esse doce Espírito possa agora acalmar o seu coração, acalmar a sua mente, para que você possa escutar o que o Senhor irá falar através dessa tua filha Milena. Então vamos iniciar o nosso bate-papo para vencer a ansiedade e a depressão. E no primeiro momento, eu vou pedir a Milena para falar um pouquinho da psicologia, dessa área que tem tantos tabus, muitas pessoas têm até medo de procurar um psicólogo, tem alguns preconceitos em relação a uma consulta com um psicólogo. E nesse instante eu vou pedir Milena para falar um pouquinho para nós dessa profissão, dessa missão que tanto salva almas. Como nós começamos, né, compartilhando o início, e eu comentava, nós somos seres humanos que possuímos todas as nossas dimensões. E nós temos o hábito de cuidar da nossa saúde física. Nós vamos ao médico, nos preocupamos quando algo acontece diferente no nosso corpo, algo que não é habitual. E quando algo acontece na nossa mente, como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com os desconfortos que são psíquicos, as nossas angústias, as nossas tristezas? Como nós lidamos com esses aspectos? A psicologia, ela é a profissão que vem trabalhar por meio de teorias e técnicas para caminhar com o paciente, com a pessoa que vai até o psicólogo, de acordo com aquilo que ele necessita, com as demandas pessoais de cada um.
Então, o processo terapêutico, ele é um processo pessoal, individual. Então, não é uma fórmula mágica posta para todos, que vai acontecer da mesma forma para cada um no mesmo tempo, mas é um processo individual. E como eu repeti algumas vezes essa palavra, que é muito importante, é um processo. Então, o atendimento psicológico, ele não é um atendimento único, ele não é uma fórmula, ele é um processo. Porque somos seres individuais. E assim como o nosso corpo, as nossas características, nós somos seres estruturalmente individuais. Então, nós possuímos características diferentes, situações que influenciam uma pessoa de uma forma, pode influenciar a outra de forma totalmente diferente. O que é dor para uma pessoa pode ter outra dimensão para outra pessoa, pode ter outro impacto. Então, o atendimento psicológico, ele é isso, ele é um processo individual de acordo com a demanda de cada um, a partir da demanda de cada um. E o tempo do processo terapêutico também varia de pessoa para pessoa. E, em suma, é isso. Menina, e nós percebemos que às vezes é mais fácil a gente falar de alguns sintomas físicos, quando a gente está sentindo alguma dor, a gente saber direcionar, saber dói na minha cabeça, dói o meu olho. E na parte da psicologia, nessa parte da saúde mental, a gente percebe que às vezes é difícil localizar, né? Saber assim, o que dói, aonde dói, como dói. E às vezes esses sentimentos que ficam confusos causam outras dores que as pessoas nem percebem, né? Que às vezes estão tentando tratar outras enfermidades, mas o problema está em outro lugar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como se organizar esses sentimentos, né? Esses sentimentos que muitas vezes fica desordenado e nós não sabemos aonde está. Onde que está o problema? Onde está a situação que gera? Como você diz, o tratamento é um processo e a abertura para esse processo é necessária. Sim, como você mesma traz, dessa dificuldade que nós temos. Nós temos, por vezes, resistência. E o que acontece quando nós costumamos ir deixando de lado esse sentimento? Como eu coloquei inicialmente, quando nós temos algo físico, que, como você bem colocou, é palpável, nós observamos diretamente e nos incomodamos com aquilo ali. Parte porque o que é físico é visto pelo outro claramente também. Então, nós olhamos mais para esses aspectos físicos e buscamos um recurso, também por saber exatamente que aquilo pode gerar determinados sintomas. Quando nós falamos dos nossos aspectos psíquicos, nós temos dificuldades em olhar para os nossos sentimentos. Temos o hábito de ignorar muitos incômodos psíquicos e ir deixando de lado como se não tivesse tanta importância quanto as nossas questões físicas. E por ir ignorando aquilo que incomoda psiquicamente, essas coisas vão se juntando, elas vão se atrelando uma à outra. E por isso a maior dificuldade de vermos realmente aquilo que incomoda, porque é um acúmulo processual mesmo, ao longo do tempo, de diversas angústias, de diversas situações, que elas se tornam uma e fica mais difícil de se identificar aquilo que realmente está acontecendo em nós. E aí que entra o objetivo do processo terapêutico. Quando o paciente chega, geralmente ele tem essas diversas questões, não consegue identificar exatamente aquilo que incomoda. E pelo processo terapêutico, essas coisas vão possuindo ordem, estabelecendo ordem no sujeito, que é um processo de autoconhecimento, né? A terapia, ela é um processo de autoconhecimento, que é muito importante fazer esse movimento de olhar para si, que pode ser um movimento diário, e é importante que seja. Quanto tempo nós retiramos no nosso dia a dia para olhar para nós mesmos?
e não apenas olhar para os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas obrigações, mas olhar para aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que é abstrato, aquilo que não é tão concreto, mas ir observando aquilo que, por que eu estou sentindo isso, como eu estou sentindo, e observando aquilo que está acontecendo dentro de nós, assim como nós observamos aquilo que acontece de forma externa, né, no nosso físico. E temos uma tendência, né, Milena, que é querer achar culpados. Quando a gente não sabe como que a gente está interiormente, a gente quer achar um culpado. E na renovação carismática, nós percebemos que temos uma tendência para colocar a culpa no demônio, né? Quando você tem um ambiente assim de fé, de religiosidade, tem uma tendência humana de querer achar, nossa, isso aqui é do demônio, isso foi o demônio que está promovendo. O que você diz sobre isso? Essas vias de escape que a gente quer achar um culpado. Existem as duas dimensões, né? Existe a nossa fé, existe aquilo que nós cremos, e existe também a nossa dificuldade de assumir que existe algo em nós que nós não conseguimos controlar ainda e compreender. E acaba que, por vezes, tudo que é desconhecido, nós tendemos a querer dar um nome. Por exemplo, muitas pessoas buscam o atendimento psicológico querendo um diagnóstico, demandando um diagnóstico específico, querendo nomear aquilo que está vivenciando. Não que o diagnóstico seja algo ruim, não que não seja importante, mas não é o essencial. E o quanto é importante nós percebermos o fato que coloquei algumas vezes, que nós somos seres que temos diversas dimensões. E, com certeza, lidar com os aspectos psíquicos, nós não podemos dizer que é algo fácil, mas são as batalhas que nós precisamos travar, que são importantes também, de olhar para nós mesmos. E ao invés de buscar inicialmente já nomear um responsável, nomear onde está, tentar compreender primeiro aquilo que realmente está acontecendo. E essa compreensão, ela vem de um olhar para dentro. E não é um olhar para dentro de um minuto, de uma tarde. É um olhar para dentro contínuo. É um exercício que é importante todos nós começarmos a fazer, de olhar para nós todos os dias. Cuidar de nós. Assim como nós tanto cuidamos dos outros, olhamos para as atitudes dos outros, para o que nós podemos ajudar no outro, o quanto nós estamos olhando para nós e tentando realmente compreender aquilo que acontece dentro de nós para então, a partir dessa compreensão, saber qual a raiz disso. Se é uma raiz espiritual, se qual direção que isso leva. Mas o nomear, ele não é o essencial. Mas nós nos apegamos ao nomear, ao nome que é dado para aquilo que sentimos, porque nós temos essa necessidade de dominar, de ter controle. E às vezes nós precisamos primeiro reconhecer que não temos controle de algo, reconhecer que nós não entendemos tudo sobre nós e começar a mergulhar para o autoconhecimento. Começar a compreender aquilo que são nossos processos interiores, para então poder, talvez, nomear, se for necessário, né? Essa nomeação daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós somos. E nós percebemos também essa dificuldade do silêncio, porque silenciar exige de nós. E nesse tempo de pandemia, além do silêncio, nós estamos tendo essa dificuldade do silêncio interior, nós estamos tendo a dificuldade de lidar com a nossa casa, né? Com o nosso ambiente. Então, o que você fala sobre isso? Entra naquilo que nós estamos vivendo nessa nova realidade, né? Nós tivemos diversas mudanças. Uma delas é essa volta para dentro das nossas casas. Muitos não puderam, muitos continuaram suas rotinas, e o que também foi uma mudança, porque muitas pessoas tiveram que continuar os seus trabalhos, tiveram que continuar saindo, mesmo com risco. Então, mas em todos,
acredito que na maioria das pessoas, não sei se uma totalidade, mas na maioria esse contato maior em casa tem acontecido e tem gerado incômodo em muitas pessoas, porque acaba que em nossas casas é o local onde nós somos verdadeiramente nós em algum momento, né? É o lugar onde a nossa verdade costuma se abrir de uma forma mais fluida. É como se nós não precisássemos provar muita coisa para aqueles que estão em nossa casa. Então, muitos atritos acontecem ali dentro. Exige de nós um pouco mais de empatia, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de ouvir o outro, de silenciar para entender a visão do outro, que pode ser que seja totalmente diferente da nossa. E o quanto é importante esse ouvir. Quando nós falamos do ouvir, remete muito àquilo que é esse tema que nós estamos falando, que é como lidar com essa ansiedade e a depressão. E principalmente nesse tempo que diversos fatores, como o medo, a incerteza, se potencializou muito nas nossas vidas, né? Se potencializou de forma concreta. Então, nós temos vivenciado muito mais aquilo que ocasiona esses quadros de ansiedade, essas crises de ansiedade. Lembrando que quando nós falamos de ansiedade, a ansiedade ela não é exatamente o vilão da história. A ansiedade, inicialmente, como conceito e como existência, a ansiedade é um mecanismo de defesa. Ela é presente em todos nós. Nenhum de nós pode dizer que é isento de ansiedade, porque a ansiedade ela é normal. Ela é um mecanismo de defesa para nos proteger das diversas adversidades da nossa vida. Mas a questão é qual a frequência que essa ansiedade ela acontece em nós? E qual a intensidade que essa ansiedade tem em nós? Quais os efeitos que ela tem tido em nós? E retorno à questão de olharmos para nós mesmos, porque é a partir do olhar para nós mesmos que nós vamos entendendo as mudanças que vêm acontecendo. Geralmente, a ansiedade, ela causa primeiro efeitos não físicos, mas mais psíquicos, um medo constante, um receio de estar com os outros. Todas essas mudanças, elas vêm acontecendo no processo de ansiedade, quando ela vai se intensificando. E um ponto interessante é que a ansiedade, ela se agrava por um ponto, um dos fatores é pelo ponto de que, por vezes, nós supervalorizamos a felicidade, a alegria. Nós supervalorizamos o estado de estar alegres, de estar bem, de estar felizes. E por uma necessidade de sermos aprovados, de estarmos no meio dos outros, de fazermos bem aos outros, nós nos colocamos nessa posição de ter que estar bem e feliz o tempo todo. Como se a tristeza, ela não fizesse parte de nós. Como se a tristeza, ela tivesse que ser repudiada. Mas a tristeza, ela também é um aspecto presente em nós. Ela vai acontecer. E quando nós patologizamos, entre aspas, quando nós colocamos a tristeza nesse lugar de vilão da história, nós colocamos uma parte que vai sempre acontecer em nós como algo muito negativo. E por vezes, talvez, até algo digno de vergonha. Nós temos vergonha de mostrar que estamos tristes, vergonha de demonstrar que temos fraquezas, que não estamos tão bem, e vamos criando uma máscara em nós. Só que essa máscara, ela pesa. Ela pesa e ela machuca, porque ela não é quem somos. Ela não é o que estamos sentindo. E quando nós vamos escondendo esses sentimentos que não são, entre aspas, positivos, porque nós costumamos categorizar os sentimentos como negativos e positivos, especificamente, eles vão se acumulando em nós. Então, a tristeza, ela vai se acumulando, ela vai se juntando, e chega nos momentos que elas vão agravando os quadros de ansiedade. A tristeza, nessa intensidade, ela vai agravando o quadro de ansiedade, né? A tristeza quando ela se prolonga. E quando nós falamos também da tristeza, lembramos de outro ponto que nós costumamos
patologizar, que é o luto. Muitas pessoas têm vergonha de estar em luto, têm vergonha de mostrar que estão tristes, querem mostrar para os outros que estão bem o tempo todo. E isso acontece em todos nós. Mas o luto, ele é normal. O luto pela perda de alguém, pela perda de algo. E o luto, ele não acontece apenas pela perda de uma pessoa, como tem acontecido, infelizmente, muito em nosso redor. Mas também o luto acontece pela perca de uma situação de vida. Muitas pessoas perderam um emprego, muitas pessoas perderam tantas coisas, perderam diversas situações, perderam a convivência. E por vezes nós passamos sim por um processo de luto por algumas perdas, por algo que nós perdemos e que não volta. E esse luto, ele vai acontecer, principalmente pela perda de pessoas. O ponto importante é o quanto ele se prolonga e com qual intensidade. E isso precisa ser observado, porque quando a ansiedade ela se intensifica e se perdura por muito tempo e de forma intensa, ela pode se tornar um quadro depressivo. A pessoa pode entrar em um quadro depressivo. E é um momento em que também é importante observar. E também observar não apenas em nós, observar no outro. Em alguns momentos, nós só percebemos que o outro está em um quadro depressivo quando ele já não suporta mais, quando o quadro depressivo já está muito grave. Mas isso é consequência de nós não observarmos tanto em nós as mudanças, observar, por exemplo, a pessoa que ela está caminhando para esse quadro depressivo, ela tende a perder o desejo por fazer coisas que antes eram corriqueiras, que ela sentia satisfação em fazer, ela vai perdendo essa satisfação. Ela não tem dificuldade de cumprir a sua rotina, muitas vezes, as coisas que ela tinha o hábito de fazer. Então, é importante ir observando essas características, o que está mudando em mim. E é muito desse exercício que eu disse antes, de olhar para si mesmo, o que está mudando em mim, para eu saber aquilo que está mudando, que é ok, e aquilo que não é ok para nós, né? Para nossa vida. E também Não sei se eu respondi. sim, a gente tem que perceber que os sentimentos são amorais, né? Às vezes a gente fica engolindo o choro, como muitas pessoas costumam Sim, dizer, aquele momento, às vezes, de uma raiva, de um sentimento que a gente mesmo se condena por ter aquele sentimento, você vai passando por cima sem verdadeiramente viver aquilo que tem que ser vivido em cada instante. E a gente percebe até mesmo na vida do próprio Jesus, né, como ele foi autêntico em tudo, né? Ele não colocou máscaras, ele não viveu uma perfeição que às vezes era cobrado naquele tempo, né? Até ele faz tanta crítica aos fariseus, que os fariseus queriam manter uma máscara ali, como se fosse tudo certinho. Então, eu acho que nesse instante, você falando aí para a gente perceber o limiar daquilo que já não está mais no normal e que vai gerar realmente a patologia, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, que o sentimento é amoral. Sentir não é ruim, não é negativo, não é positivo, você sentir os sentimentos que você mesmo julga que não são bons, né? Aí vem assim, a gente não dá para entrar nessa live agora, igual a gente comentou, que a gente vai ter uma live depois sobre os temperamentos, e cada temperamento tem uma tendência para alguns tipos, né, de manifestações desses sentimentos, mas nesse contexto, né, da ansiedade, da depressão, o que significa esse engolir o choro, esse fingir que não tem medo, essas máscaras que o mundo vai te colocando para você sempre parecer que você está perfeito, que sua vida é perfeita, como aparece nas redes sociais. Agora,
o tanto que mexeu com as pessoas não poder viajar, porque sempre estava postando lugares, viagens, comidas, situações que pareciam, né, ser aquela situação perfeita, que é pura situação que a própria mídia coloca como perfeição e que muitas vezes a gente entra nessa onda. Sim, e entra naquela questão da supervalorização do estar bem, né? Da felicidade, do belo como alegre, e entra nessa questão de nós agimos muitas vezes pela necessidade do olhar do outro, da aprovação do outro. Então, não que nós não precisamos nos importar com o que ninguém pensa. A questão é o quanto o olhar do outro ele comanda as nossas ações. Porque se nós temos diversas dessas falas de engole o choro, tenha postura, isso é algo cultural. Isso é uma cultura que já vem de muitas gerações, de que nós precisamos ser fortes, de que nós precisamos estar bem, de que nós precisamos ser suficientes. Mas o que é esse engole o choro? O engolir o choro, ele vem da necessidade de engolir os nossos sentimentos, de sermos fortes, de não demonstrar fraqueza para que o outro não nos diminua. Mas até que ponto engolir os nossos sentimentos não é nós nos diminuirmos? Porque os sentimentos, a nossa história, tudo isso ele faz parte de nós. Todo o nosso percurso histórico ele faz parte de nós. E o quanto é importante quando falamos sobre olhar para nós mesmos, olhar também para a nossa história. Quando nós olhamos para algumas batalhas na nossa vida, e sim, existem batalhas muito difíceis e nós não podemos desmerecê-las e dizer que é fácil, porque não funciona assim. Mas na nossa vida, com certeza, cada um que está aqui assistindo vivenciou batalhas na vida que achava que era impossível vivenciar, desde as menores batalhas até as maiores batalhas da vida. Desde a nossa infância, quantas coisas nós superamos para nos adaptar ao meio, para nos adaptar aos lugares que nós estávamos. Então, esse processo de compreender que não existe uma perfeição. Ouvimos muito quando falamos sobre atendimento psicológico, quando se fala sobre a saúde psíquica, o que é normal? O que é normal? O que é eu não me sinto normal, eu não acho. Mas o que é realmente o normal? O que nós definimos como normal? Porque como nós somos totalmente diferentes, nós somos pessoas com características psíquicas, físicas, históricas, sociais diferentes, nós não podemos definir um padrão de normal para todas as coisas. Claro, quando nós falamos de psicopatologia, de ciência, existem sintomas que são normais e sintomas que são patológicos. Existem. Mas por isso é importante nós olharmos para nós e entendermos o que para nós não é normal. Porque o que é patológico, o que é doença, é importante o profissional da saúde observar e dizer. Mas nós tentarmos nos enquadrar na normalidade que nos é imposta, isso só nos causa mais sofrimento. Porque quando nós vamos fazendo essa atitude de engolir o choro, de engolir o choro, de engolir o nosso sofrimento, ele não vai sair daqui, ele vai estar aqui dentro. E ele vai causar feridas em nós. Por isso, o quanto nós falamos na psicologia, principalmente, da importância da fala. A fala, ela cura. E o quanto é importante nós falarmos sobre os nossos sentimentos. Sim, falar com um profissional é muito importante, mas no nosso dia a dia nós precisamos buscar pessoas que nós possamos falar, que nós possamos colocar esse sentir para fora. Porque quando nós falamos, acredito que se nós formos recordar as nossas conversas mais frutuosas, as nossas conversas que mais nos construíram, quando nós falávamos, a partir da fala, algo ia se ordenando, algo vai se organizando quando nós falamos dos nossos sentimentos. É como se aquilo que tivesse embolado, misturado em nós, ele começasse a sair como uma fita que pode ser enrolada em ordem. Então é muito importante o falar. E em
em paralelo ao falar, é muito importante o ouvir. Quando nós nos colocamos, muitas pessoas perguntam, mas como que eu vou lidar com uma pessoa que eu vejo que ela está entrando em um quadro depressivo? Primeiro, identificar essas mudanças. É importante nós, como cristãos, todos nós como seres humanos, começarmos a olhar para o outro com um olhar de cuidado e com um olhar atento. E não atento apenas para aquilo que nós acreditamos que é o que o outro tem que viver, mas atento às mudanças que a pessoa está sofrendo. Às vezes nós vemos alguém mudando, ficando mais fechado, deixando de fazer atividades que gostava, e nós normalizamos, às vezes, tanto sofrimento, tratamos como se fosse algo tão normal que vamos ignorando essas mudanças e deixamos de ouvir o outro. É importante nós nos colocarmos na posição de falar, de expor aquilo que sentimos para alguém, seja um profissional, seja uma pessoa, um amigo, mas falar. E também nos colocarmos nessa posição de ouvir. E ouvir sem reserva, sem definições, sem conselhos, talvez, não o tempo todo. Porque temos o hábito de, quando ouvimos as questões do outro, de queremos já intervir, né? Dar uma solução, dar a fórmula mágica para que a pessoa fique bem. E o que é sofrimento do outro pode não ser para nós. Algumas frases, como na última live, falava-se sobre o hábito das pessoas dizerem: você tem que levantar da cama, você tem que ficar bem, você tem que sorrir, você tem que estar bem. Tá, mas como essa pessoa está sentindo? E o quanto essa pessoa, nesse momento, ela tem energia para levantar dessa cama. E o quanto talvez o seu ouvir o outro, que ouvir o sujeito, ouvir a pessoa, é colocá-la no lugar de protagonista, que muitas situações pode ter tirado essa pessoa desse lugar. Talvez ela mesma, ao perceber diversas situações, ela se coloca numa posição de não ser importante, de não ser suficiente. E cada um de nós somos protagonistas da nossa própria história. E quando nós vamos observando pelo olhar do outro, nos colocando nessa posição de não sermos suficiente, nós vamos deixando o lugar de protagonismo. Vamos nos colocando meio que fechadinhos, como se nós estivéssemos recuando do protagonismo da nossa história. E então, quando nós nos colocamos na posição de ouvir a pessoa, de ouvir um amigo, de ouvir quem sofre, a fala dessa pessoa vai se colocando nesse lugar de protagonismo. Ela consegue ver a sua fala ser ouvida, mesmo que seja as situações mais bobas, mais triviais, mas antes de darmos uma definição e bater o martelo no que a pessoa está sentindo, o que ela precisa fazer pela nossa percepção, é importante ouvirmos o que ela está sentindo, deixar que ela fale, que ela expresse, e a partir do momento que ela vai falando, ela vai se autoconstruindo, ela vai percebendo. E principalmente quando percebermos que é um quadro, sempre que tivermos a possibilidade, indicar essa pessoa a ter um cuidado profissional. É importante porque existem aspectos, existem situações que um profissional ele vai lidar de forma melhor. Ele vai conseguir trabalhar melhor com essa pessoa, mas nós sempre podemos fazer algo pelo outro. Sempre podemos dar o nosso ouvir, que é uma capacidade que a maioria de nós temos, né? Existem pessoas que não têm, mas podem ouvir de outras formas, podem se fazer presença também. Sim, e o irmão que está acompanhando a live aqui, ela colocou da questão do orgulho, né? Que quando você fala também, você quebra aquele orgulho, né? Que às vezes você tem de não se aceitar. Então, o falar realmente cura. E nós vivemos dentro de uma realidade da igreja que é o grupo de oração. E o grupo de oração já tem esse aspecto, né, Milena? A gente é esse povo que tem como pilar a convivência fraterna. E a convivência fraterna envolve o envolvimento na escuta, o envolvimento de ser presença na vida do irmão, o envolvimento ali
mesmo na simplicidade de uma oração, você está ali, não, eu estou junto com você, eu vou rezar por você, eu vou fazer, eu estarei com você em determinada situação. Então, assim, nós temos essas características, né? Talvez assim, o povo carismático é bem ambientado com essa questão do relacionar-se, né? Que é o próprio amor que gera essa graça em nós, porque o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações. Então a gente percebe que a cura, o caminho da cura passa pelo amor, né? Em vários âmbitos. Como que você pode falar para nós assim nesse cuidado que o amor gera? E quando nós falamos do amor, São João Paulo II, ele fala, no filme, mostra bem específico ele falando sobre o amor. Ele fala sobre o percurso e fala que o amor explicou tudo. Que o amor explicou tudo para ele. Que o amor o olhou da beira de um abismo e olhou no fundo dos seus olhos. E quando nós ouvimos essa fala de que o amor ele explica tudo, é porque o amor é aquele que não vê não condena as particularidades. E quando nós nos colocamos nessa posição de ser amor na vida do outro, envolve renunciar um pouco também a nós mesmos. Renunciar um pouco daquilo que nós achamos, um pouco das nossas certezas, e dar espaço para que o outro possa vir e possa ser amado. O amor envolve nós olharmos para nós, compreendermos que nós não somos nada, né? Compreendermos que nós não somos capazes de tudo, mas que o amor irá fazer. Então, o amor envolve renúncia. O amor envolve a renúncia também de nós para nós mesmos, renunciar um pouco o nosso orgulho, renunciar um pouco o nosso comodismo, muitas vezes. Por vezes, nós não enfrentamos situações psíquicas, interiores, sofrimentos, feridas, porque nós temos orgulho. Porque nós temos orgulho e medo de expor para alguém, mesmo que para um profissional, como você falava no início, desse medo que as pessoas têm de ir até um profissional. Porque elas têm medo de mostrar aquilo que são as suas fraquezas. Mas as fraquezas, elas também fazem parte de nós. E elas são partes importantes em nós. Nós não somos feitos apenas de fortaleza, apenas de perfeição. Nós somos feitos de muitas coisas. Nós somos um composto de diversos aspectos. Então, o amor, ele vem fazer isso. Ele vem cuidar da forma que somos e nos transformar por dentro. Mas para isso é importante nós nos abrirmos, né? Só nos transformamos por dentro quando nós nos abrimos para a transformação. Permitimos sermos reconstruídos de tudo, em qualquer aspecto que seja necessária essa reconstrução. E engraçado, e outro fator interessante, que o amor também tem essa característica de não ter cobranças, né? Ama do jeito que é, né? Então você não precisa colocar máscaras para aquele que realmente o ama. Então, assim, à medida que você mais conhece a pessoa, mais você ama, com todos os seus limites, necessidades, fraquezas. E nós, quando a gente fala de ansiedade, desses sentimentos que desordenam a tal ponto, né? Que aí a pessoa precisa de cuidados profissionais, a gente percebe que tem uma grande preocupação também com o futuro, né? Ansiedade, assim, com coisas que ainda não aconteceu. Como que você enxerga isso, Milena? Nós temos desejo e necessidade por definição, né? Nós temos dificuldade com aquilo que é incerto. E é importante nós reconhecermos que nem tudo nós controlamos, porque às vezes pode acontecer como aconteceu nesse tempo. Tantas certezas que nós tínhamos de vida, de futuro, elas foram
digamos que algumas adiadas, algumas saíram do nosso controle total. Então, por vezes nós olhamos para o futuro num anseio e pressa de dar conta e ser suficiente daquilo, para chegar em determinado lugar. Mas, se nós pararmos para pensar, o nosso presente é o futuro que nós esperávamos ontem. O nosso presente, ele é o futuro que nós esperávamos na nossa infância. E algo interessante é nós pararmos e pensarmos o que, por exemplo, o que você, Mânia, da infância, observaria na sua vida de hoje? O que eu, Milena, da infância, o que a Milena que era criança, olharia para esse percurso, o que ela desejaria? Desde pequena nós temos esses anseios. E nós vivemos muitas batalhas, conquistamos muitas coisas, mesmo que simples. Então, o nosso futuro, ele é agora também. Claro que é importante nós termos sonhos, nós termos planos, porque isso nos move, isso dá um gás, nós acordamos e pensamos naquele objetivo que temos, mas a questão é quando nós investimos toda a nossa energia no futuro e esquecemos de aproveitar e vivenciar de forma atenciosa o agora, de cuidar de nós no momento presente, de olhar para aquilo que estamos vivendo, a qualidade da vida que nós estamos vivendo. E aí entra nessa dificuldade que temos muitas vezes de lidar com a ansiedade, porque temos dificuldade de parar no aqui e agora e olhar para o que estamos vivendo aqui, tá? Como que está? Talvez anotar, talvez desenhar, a forma que ficar melhor para vocês verem a vida de vocês. Comece a olhar para o aqui e agora e tentem olhar também para aquilo que pode ser controlado. Muitas vezes nós só olhamos para aquilo que nós não podemos controlar. Eu não posso alcançar determinado objetivo, eu não posso fazer isso. Mas o que você pode controlar hoje? O que você pode fazer hoje? E entra em uns pontos que eu acho importante deixarmos algumas dicas para lidar com essa ansiedade, com esses sentimentos de aceleração que nós temos. Um dos pontos é esse, de focar naquilo que pode ser controlado. Que entra em um outro ponto que é manter uma rotina. É muito importante para nós, independente da nossa personalidade, termos uma organização de vida. Porque quanto menos organização nós temos, principalmente nesse tempo que tudo é tão incerto, é importante nós termos uma estruturação para que nós não possamos ir vivendo apenas e deixando o tempo passar. E quando nós vamos deixando só o tempo passar, nós temos angústia por não ter feito o que poderíamos ter feito de forma organizada antes. Então é muito importante para lidarmos com essas ansiedades, com essa angústia que temos vivido, de termos uma rotina, organizarmos uma rotina e tentar mantê-la. Claro que temos que também ter o cuidado de não nos cobrar tanto quando não dermos conta de cumprir toda a nossa rotina, de nos punir por não ter dado conta de cumprir, mas tentar organizar da forma como ficar melhor para cada um. Algumas pessoas organizam com uma agenda, com um planner, com uma folhinha anotando, com o celular, de alguma forma. Tente visualizar a sua rotina do dia para que você possa conseguir investir energia no futuro, sim, investir energia nos seus desejos, mas também investir energia naquilo que precisa ser feito agora. Tem uma frase que muito me faz pensar nisso, que é já paraste para considerar a enorme proporção, a enorme porção que pode vir a dar muitos poucos. E quando nós olhamos para tudo aquilo que nós conquistamos de grande, eles são decorrência de diversos poucos, pequenas coisas que nós vamos fazendo no nosso dia a dia. Então, é importante nós focarmos naquilo que podemos fazer hoje, nos organizarmos para que algo possa estar também ao nosso controle, para que a gente tenha uma visualização do nosso dia. E nesse compilado de coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, tirar um tempo para o nosso autocuidado, olhar para nós tanto fisicamente quanto psicologicamente, e compreender o que eu posso cuidar em mim hoje, o que eu estou precisando que seja cuidado, eu preciso de um momento para descansar, o que é muito importante tirarmos todos os dias, talvez um momento para fazer uma atividade que
a pessoa goste. Claro que tem pessoas que trabalham o dia todo, têm uma rotina muito atribulada, mas se você tem a possibilidade, tira um tempo para fazer algo que você goste, seja uma leitura, seja ouvir uma música, algum momento que seja só seu. E entra também na questão de tentar desconectar um pouco do online, tentar desconectar um pouco das redes sociais e de tudo. Porque, como a Maria comentou no início, vemos cada vez mais a necessidade de mostrarmos uma vida perfeita nas redes sociais, de expor muito nas redes sociais, de estar sempre conectados. Mas é importante também tirar um tempo para estarmos conectados com nós mesmos, estarmos conectados com o nosso interior, olharmos para nós, desconectar de tudo isso e parar para vivenciar o aqui, o agora consigo mesmo. E olhar para si, olhar para o seu interior, vivenciar algo que não seja online, que você nem precise talvez mostrar para ninguém, como um hobby, algo que seja só seu, um momento só seu. Conversar também sobre outros assuntos, o quanto tem acontecido nos nossos lares de falar apenas sobre a pandemia, sobre essas situações que não devem ser ignoradas, claro, a gente precisa estar informado, a gente precisa entender o que está acontecendo, entender o contexto social que nós estamos vivendo, mas também tirar momentos para falar sobre coisas que distraiam, coisas que vinculem afetivamente a família, te vinculem com as pessoas que você conviva, conversar sobre outros assuntos, para que os afetos também sejam colocados à mesa, sejam também colocados à frente e que possam ser vivenciados. E, quando necessário e quando for possível, buscar ajuda profissional. Talvez você não se sinta tão ansioso no momento, mas deseja fazer um acompanhamento profissional. Mas se você sabe alguém que precise, ou se você precisa, busque a ajuda profissional. Quantas pessoas estão atendendo online nesse tempo? Temos projetos também, no final eu vou falar sobre os projetos da renovação que a gente tem de acolhimento psicológico. Mas busque a ajuda profissional sem medo, sem medo. E se entregue a esse processo, né? Então, e um ponto principal que nós já falamos, que é sobre falar sobre o que está sentindo. Buscar uma forma de falar sobre os sentimentos. Milena, você falando aí desses pontos, viver o dia de hoje, manter a rotina, né? Falar. A questão, a gente percebe também que algo que nos ajuda muito, nós que temos essa experiência da renovação carismática, a oração pessoal, que é aquele diálogo que você tem com você e Deus, né? Sem livrinho, sem nada, aquilo que sai do coração, também é uma fonte de fortalecimento. E eu lembrei do Viktor Franklin, porque ele passou uma situação muito difícil, que ele estava assim, num campo de concentração. E como que ele conseguiu, né, diante daquela situação tão difícil, ordenar, ter sentido naquele momento? Ele fala muito sobre essa questão de vivenciar cada dia, né? De dar sentido para aquela luta diária que eles tinham, que era algo tão extremo, né? E também estamos vivendo algo muito extremo, digamos assim. Nós não podemos minimizar aquilo que estamos vivenciando, e dizer que é normal. Não, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. O sofrimento ele está presente, mas é muito importante nós darmos sentido para aquilo que nós vivemos. Tentar ver o sentido em cada situação, né? Não nos entregarmos apenas a esse sofrimento, mas tentarmos também olhar o sentido de cada situação em nossa vida, o sentido próprio para nós. Não quer dizer que o sentido de uma situação é um sentido escrito que eu vou ler em algum lugar e o sentido dessa situação é esse. É encontrar em nós o sentido para aquilo que nós estamos vivendo. E esse é um processo, né, que exige de nós. A gente não pode se limitar à superficialidade. Por isso que você, desde o início,
todos que estão aqui estão observando da importância do autoconhecimento, da gente não fugir da gente mesmo e nem colocar máscaras, né? Porque, como você disse, as máscaras pesam e dão um trabalho danado para mantê-las. Então, é algo que causa um desgaste interior, psicológico, emocional muito grande. E outro aspecto que você também falou da questão da gente viver sem aquela, como que eu falo, nós cristãos, nós vivemos numa total dependência de Deus e como o Papa Francisco falou, a gente pensa sempre em viver nas surpresas que o Senhor tem para nós, deixar surpreender-se por Deus. E quando a gente quer controlar, quer ter o controle, a gente gasta uma energia muito grande. E essa energia do controle que muitas vezes gera essas enfermidades, né? Tanto da ansiedade, que chega ao grau patológico, que muitas vezes necessita não só do psicólogo, mas também, como na live anterior falou, do psiquiatra, para a questão da medicação. E a depressão, que quando a tristeza também prolonga, né? E chega a um quadro que a pessoa já não acha mais sentido. São sinais que a gente pode perceber, pessoas que tinham um costume, um hábito, igual mesmo o grupo de oração, que é uma atividade semanal. Você percebe aquela pessoa ali toda semana. No meu caso mesmo, o grupo de oração acontece às segundas-feiras, a gente percebe, tem aquelas pessoas toda segunda-feira está ali, de repente a pessoa afasta, de repente a pessoa não encontra mais sentido ali. E aí você vai percebendo uma mudança do comportamento, que é isso que você colocou nessa questão da gente também olhar para o outro, né? Perceber se aquele irmão está precisando de ajuda nesse sentido. Então, tanto a ansiedade quanto a depressão, esses cuidados são os mesmos, tem alguma diferença para a gente perceber em cada situação? Em suma, de um modo geral, é como você trouxe, o autocuidado, né? A depressão, ela já é um quadro diferente da ansiedade. Ela é um quadro posterior. Ela já é um quadro de embotamento social. Você percebe que a pessoa ela vai ficando mais fechada, ela vai perdendo o desejo de participar das coisas, de estar presente, de fazer presença. Ela vai perdendo esse sentido. Então, quando nós falamos de cuidados, tanto na ansiedade quanto na depressão, em nós, claro que o profissional ele tem as técnicas para trabalhar com cada caso e cada história também. Mas nós, como pessoas, acho que o mais importante, eu acredito que o mais importante é nós nos colocarmos à disposição para ouvir. Porque a partir do momento que nós ouvimos, nós começamos a perceber se essa pessoa ela está num quadro ansioso ou se ela já está nesse quadro depressivo. E estar próximo. Para a pessoa depressiva, geralmente ela começa a se sentir mais sozinha, ela começa a se fechar mais. E estar próximo e entendendo com essa pessoa como pode ajudá-la. Construindo com ela esse cuidado. Porque nós corremos o risco de dar essa fórmula pronta de como lidar e quando nós chegamos, nós queremos definir como essa pessoa vai vivenciar esse quadro que ela está vivendo. E se ela tem um quadro depressivo, ou independente do quadro que a pessoa viva, é pessoal, requer uma história. Então, incentivar essa pessoa que ela fale daquilo que ela está vivenciando, daquilo que ela está sentindo. Claro que não forçando, talvez a pessoa ela não tenha intimidade com determinada pessoa e ela não vai conseguir se abrir. Forçar não vai resolver. Mas reconhecer também que nós não somos suficientes em todos os momentos. Talvez a melhor pessoa para cuidar daquela pessoa, para ouvi-la, seja outra pessoa. Claro, não devemos desistir daquela pessoa e deixar, mas entender como eu posso ajudar.
talvez seja encontrando essa outra pessoa que possa, que tenha mais intimidade, que vai ajudá-la melhor, indicando para que essa pessoa vá a um profissional. Então, entender o caso a caso, de cada momento, de cada situação, né? Para que a ajuda seja individual mesmo. Como somos únicos, né, individuais, o Senhor, ele também, na área profissional, vai dando sabedoria aos profissionais para tratar cada um de forma individual, dando o suporte necessário para cada demanda. É interessante a gente sempre lembrar que tanto a ansiedade quanto a depressão tem cura, né? E que esse caminho de cura a gente deve sempre estar buscando, tanto com o auxílio do psicólogo, mas também nós temos uma outra ferramenta dentro da renovação carismática, dos grupos carismáticos, que é a cura interior. Né? Então, que o irmão que está aqui nos acompanhando, ele também possa recorrer a esse processo de cura interior. E agora a live já está chegando ao fim, mas antes da gente encerrar, Milena, você falou do luto e eu gostaria que você falasse um pouquinho das fases do luto, porque como muitos, talvez aqui que está nos acompanhando, possa estar vivendo esse momento e aí não entende, assim, acha que tem que passar como se estivesse alegre, acha que tem que fingir que não aconteceu, independente em qual área que seja esse luto, como você falou, que pode ser o luto por perda de alguém amado mesmo, ou pode ser a perda de um emprego, a mudança de uma situação brusca. Então, fala para gente um pouquinho das fases do luto. Então, o luto ele possui as suas fases conceituais. Eu acredito que a gente explicar todas aqui agora vai ficar um pouco extenso. Mas, assim, de modo geral, quando acontece a situação de perda, nós primeiro reconhecemos que algo aconteceu, que essa perda aconteceu, é o primeiro impacto. E então, nós vamos sentindo a perda, sentindo o sentido disso, a falta que isso faz em nós. Então, tem em resumo do processo, né, das fases, tem esse processo de identificação, desse sentimento de luto, do sofrimento mesmo do luto, e com o tempo vai acontecendo essa elaboração. Não quer dizer que a pessoa vai esquecer aquilo que perdeu, esquecer o ente querido, porque toda a nossa história, ela é nossa. Então, nós não vamos esquecer, mas nós vamos elaborando o sentido dessa perda. E é importante observarmos o tempo desse luto, porque o luto ele tem um período para acontecer, geralmente a perda de uma pessoa, alguns meses, vai variar de pessoa para pessoa, que é um período normal. Ela vai sentir essa tristeza profunda e viver realmente o luto, sentir, se permitir sentir essa tristeza. Porque muitas vezes nós vemos essa fala de que precisamos ficar bem, mas o sofrimento ele está ali, ele precisa ser sentido. É como se ele passasse em nós e fosse escorrendo, e fosse elaborando. Então, é importante vivenciar esse luto, viver esse luto e buscar ajuda quando possível. Buscar uma ajuda profissional, uma ajuda de alguém com que você possa ir falando, assim que você for se sentindo melhor para falar, conversar também sobre, para que você possa ir elaborando esse processo de luto. Acredito que é um tema muito interessante que precisa ser falado mais longamente. Talvez posteriormente a gente consiga falar mais sobre, né? Sobre todo esse processo. Mas falando sobre o cuidado e para todos que estão também nessas situações de luto, de perda, o quanto é importante a escuta. Antes de nós finalizarmos, eu queria falar sobre o projeto de acolhimento psicológico que a Renovação propôs no Ministério de Promoção Humana. É um projeto composto por algumas psicólogas voluntárias
que vão estar fazendo essa escuta psicológica. Como que funciona? Você que tem o desejo de ser ouvido, você vai entrar em contato no número que tem no cartaz aqui no perfil da renovação. Esse número, ele é para contato por mensagem, não é para contato por ligação, é para contato via mensagem. Então, você pode mandar a mensagem pelo WhatsApp ou pedir para alguém que mande para você. A pessoa ela vai encaminhar o seu contato para o profissional que vai te atender. E aí, é um momento de acolhimento psicológico mesmo, é um atendimento. É um espaço para você falar sobre. Então, como nós falamos sobre o luto, sobre a ansiedade, sobre a depressão e tantos outros quadros que nós vivenciamos, a fala é um instrumento muito importante. A escuta psicológica é um instrumento muito importante. E nós temos a graça de ter esse espaço para que vocês possam ser ouvidos. Então, para quem tem interesse, para quem conhece alguém que precisa, entre em contato no número para que vocês possam fazer esse atendimento. E é isso. Amém. Então, esse atendimento, meu irmão, ele está disponível para toda a nossa arquidiocese ou até pessoas de fora também que possam estar nos acompanhando. Eu não sei se todos que estão aqui conosco pertencem à Arquidiocese de Montes Claros, mas você que é de outro estado, de outro local, que deseja também esse acolhimento psicológico, você sinta à vontade de mandar essa mensagem pelo telefone que está aí no post, né, da Renovação Carismática, para que você tenha essa oportunidade. E você também, que é profissional, né, Milena, e queira entrar nesse projeto para ser canal da graça de Fique à Deus, vontade. também a renovação está aberto a acolher você que deseja colocar o seu dom a serviço. Então, meu irmão, Exatamente. é uma grande alegria para nós ter partilhado esse tema. Se alguém aí tiver alguma dúvida, quiser falar um pouquinho agora, nós também podemos, né, Milena, responder. Milena está à disposição. Se você tem alguma dúvida específica e quer mandar aí no direct da renovação, né, na caixinha aí, para Milena responder depois, também fica à vontade. Então, nós queremos que todos percebam a importância desse cuidado, a importância de olhar para si, a importância de perceber seus sentimentos, suas emoções, a importância que nós temos, né? O Senhor, ele nos ama tanto que ele quer a gente bem por inteiro, né, Milena? Não é só uma parte, não. Então, nós somos o ser de diversas dimensões e todas essas dimensões merecem um cuidado, porque a nossa vida tem valor. E quanto mais a gente caminha ao encontro da cura, a gente pode amar e servir melhor. Quanto mais a gente se abre ao amor, ao caminho de cura, você vai percebendo que a sua vida, as pessoas com que você convive, também recebem essa graça de tudo que está acontecendo no seu interior. Padre Jonas fala que o nosso rosto, o nosso sorriso é dos outros, né, Milena? Então é importante que a gente possa cuidar do nosso interior para que a gente possa ser sal e luz no mundo. Amém? Então nós agradecemos, Amém. Milena. Quer falar mais alguma coisa, Milena, antes da gente encerrar? Não, só agradecer mesmo, foi muito bom poder estar aqui e convidar todos que estiveram aqui para as próximas lives e também para os conteúdos que a Renovação tem colocado aqui, que tem proposto, tem muito conteúdo muito bom. E quem não acompanhou a live anterior, ela está salva aqui no perfil, que vocês possam assistir, porque tem tudo a ver com esse tema de hoje, pode ajudar muito também, até em dúvidas que ficaram, pode ter algo que está lá. É uma live muito rica. E é isso. E Muito obrigada. nós que agradecemos, Milena, a sua participação, o seu sim, e também lembrando a toda a família carismática do Brasil
que esse final de semana nós estamos tendo um encontro virtual do Ministério de Oração por Cura e Libertação. E a gente sabe que as pessoas que têm um chamado para esse ministério, um dos aspectos do Ministério de Oração por Cura e Libertação é a escuta, né? Que nós escutamos o irmão para rezar por ele, para pedir ao Senhor a graça, a libertação daquele irmão. Então, todos que estão também acompanhando a gente aqui, ainda dá tempo, se você quiser inscrever e participar desse encontro nacional do Ministério de Oração por Cura e Libertação online. Então, nesse tempo de pandemia, nós também temos essa graça, né, Milena, de encurtar as distâncias, porque podemos fazer É, essas lives, podemos fazer esses encontros virtuais. Então, aí, Lu tá falando que foi maravilhoso, que Deus abençoe cada um de nós. A alegria é toda nossa, né, Milena, de estar aqui à disposição do Senhor. E nós agradecemos todos que participaram. Estamos reunidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E que vocês possam amém. acompanhar a live da semana que vem, que estará com a nossa coordenadora aí, Núcia, o Gregório Ventura, que estará também partilhando a experiência da importância da saúde emocional nos relacionamentos. Deus abençoe a todos, foi uma grande alegria estar com vocês. Amém. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Abraço aí virtual para Amém. cada um dos irmãos que entraram na live. Deus abençoe.